Então, vamos retomar nossa aula sobre distribuição eletrônica. E aí hoje nós vamos ver a distribuição eletrônica na prática. Nós já passamos pelos conceitos de camadas eletrônicas, pelo conceito de subcamadas ou subníveis. Já trabalhamos o diagrama de Linus-Pauling. Já observamos a ordem com que os elétrons estão organizados na eletrosfera. E hoje nós vamos para a distribuição eletrônica na prática. Ok? Então nós temos aí alguns exemplos, né? O sódio, o cloro, o ferro e o chumbo, ok? Com suas respectivas distribuição eletrônica. A gente deve observar a ordem crescente de energia para poder colocar corretamente a distribuição eletrônica. Nós observamos que a ordem crescente de energia de 1s, aí você pode colocar 1s2 até 7p6, ok? E que 1s2 tem menos energia do que os elétrons no subnível 7p6. A gente observou isso porque existe uma relação entre a distância que o nosso elétron tem para o núcleo atômico e sua quantidade de energia. Então, quanto mais distante do núcleo, maior será a sua quantidade de energia. Então, a ordem crescente é esse aqui apresentado pelas setas. As setas aí em laranja, ok? Então, começa, o primeiro é 1s2, depois 2s2, depois 2p6, 3s2, na sequência 3p6, 4s2, na sequência 3d10, 4p6, 5s2. Quando acaba aqui, você volta de novo, fazendo o movimento da esquerda para a direita, depois cima a baixo, na sequência 4d10, 5p6, 6s2, volta novamente, esquerda para a direita, na sequência continuando 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, para finalizar 5f14, 6d10, 7p6. Essa é a sequência do menor para o maior nos termos de energia. A distribuição eletrônica deve obedecer essa sequência. Então, todas as distribuições aqui apresentadas obedecem essa sequência. O que é que nós vamos precisar para fazer a distribuição eletrônica? Observar o número atômico. E nesse caso do sódio é 11, do cloro 17, do ferro 26, do chumbo 82. Por que é importante observar o número atômico? Porque partindo do princípio que esses exemplos, que esses átomos se encontram no estado fundamental, então o número atômico corresponde à quantidade de prótons. E a quantidade de prótons deve corresponder à quantidade de elétrons para que ele seja considerado eletricamente neutro ou no estado fundamental. Tá ok? Então o nosso sódio aqui, ele vai ter 11 prótons no seu núcleo atômico e 11 elétrons. Nós devemos fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente até completar os 11 elétrons. Então, nós vamos acrescentar aqui 1s2, já foram 2 elétrons, na sequência 2s2, 4 elétrons, na sequência 2p6, 10 elétrons, na sequência 3s1. Você não deve colocar 3s2, porque só são 11 elétrons, tá bom? Em S cabe no máximo 2, você pode colocar 1. Assim como em P cabe 6, aí você pode colocar 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá ok? Nós temos a mesma ideia para os demais. Nós temos aqui o cloro com seus 17 elétrons, nós distribuímos na ordem crescente até completar 17. Ok? Então é feito basicamente assim. Você vai observar que você tem 2, 4, 10, 12, 17. Aqui você não vai colocar 3p6, porque você não tem 18 elétrons nesse átomo de cloro. Ok? Então a distribuição para átomos eletricamente neutros ou no estado fundamental é colocar os elétrons em ordem crescente de energia, obedecendo a ordem obtida pelo diagrama de Linus-Pauling. E no caso, quando nós temos íons, como é que eu faço a distribuição eletrônica? Bom, no caso de você ter íons, a distribuição eletrônica
ela deve ser feita da seguinte maneira. Vamos aqui mudar de caneta. Vamos imaginar que eu tenho o íon, o cátion aí do sódio, Na+. Esse Na+, pode aparecer Na mais 1, ok? Ele é um cátion. E os cátions apresentam carga positiva porque os elétrons saem do átomo. Então ele vai ficar com mais prótons que elétrons, ok? Então a distribuição eletrônica para os nossos íons, a princípio, deve ser feita como se o átomo ainda tivesse a mesma quantidade de elétrons que prótons. Então, você faria novamente essa distribuição eletrônica aqui. E depois faria o processo dele se tornar íon. De onde é que esse elétron deve ser extraído? Da última camada, da maior. No caso aqui, do 3s1. Então, o sinal diz que ele perdeu elétrons. Quanto? Um elétron. Então, nós cancelamos esse subnível aqui, que é a última camada, né? Nós temos a camada K como sendo um S2. Nós temos aí as subcamadas 2S2, 2P6 como sendo da camada L. E da camada M nós tínhamos 3S1 como subnível mais energético, inclusive, que é o último que aparece. Tá, ok? Então a distribuição eletrônica ficaria 1S2, 2S2, 2P6 para o meu sódio. Tá, ok? Vamos ver aqui para o nosso cloro. Então vamos imaginar que o nosso cloro vai ter carga menos ou menos 1. Então ele é um ânion, é um átomo com carga que perdeu, ganhou elétron. Nesse caso aqui específico, o ânion é um íon negativo, indicando que o elétron entrou aqui no átomo. Então ele ganhou elétron, ficou com mais elétrons que prótons a princípio. Então ele tinha 17 prótons e 17 elétrons, agora ele tem mais de 17 elétrons. Tá, ok? Nesse caso aqui é menos 1, né? Então menos indica que ele ganhou elétrons. Quanto? 1 elétron. Então a princípio você faz essa mesma distribuição aqui, tá, ok? E vai fazer o processo dele virar ânion. Então o elétron deve entrar onde? Na última camada. Camada 3s2, 3p5, camada M. Ela não deve entrar nem na camada 2 e na camada 1. Essa transferência, essa troca de elétrons sempre acontece na última camada, que nós chamamos de camada de valência. Lembrem-se disso, camada de valência é a última camada onde acontece essa perca de elétrons ou ganho. Então, onde é que eu vou acrescentar esse elétron aqui? No último subnível da camada 3. Por que não em 3s2? Porque 3s2 já está completo. Eu vou adicionar em 3p5, porque ainda cabe um elétron. A distribuição vai ser feita, onde em vez de colocar 3p5, você vai colocar 3p6. Tá, ok? Vamos observar aqui o ferro como exemplo também. Vou dar um zoom para a gente ver melhor. Vamos fazer para o ferro. Então o ferro tem 26 elétrons. A distribuição é feita em ordem crescente até completar os 26. Né? Detalhe, pessoal, o 3D6 é o subnível mais energético. Subnível mais energético. Ok? Mas o maior nível aí, ou o último nível, última camada, é essa que corresponde ao subnível 4s2. Ok? Que é o nível mais energético, que é a nossa chamada camada de valência, CV. Ok? Então, a princípio, nós fazemos a distribuição do mesmo jeito que está aqui e retiramos aí a quantidade de elétrons que aparecer. Imaginemos que nosso ferro está Fe mais 3.
Então isso quer dizer que ele é um cátion e perdeu 3 elétrons. Como é que ficaria? Onde é que você vai retirar esses elétrons? Você vai retirar, via de regra, da última camada. Então você tira essa subcamada aqui como representante da última camada, mas ainda falta retirar mais um elétron. Então quem vai passar a ser a última camada agora será 3s, 3p e 3d. Você vai retirar de 3s? Não. Você vai retirar de 3p? Não, porque ambos já estão completos. Você já colocou os 2 elétrons em S, os 6 em P, ok? Corrigindo, na verdade a gente não vai acrescentar, né? Retirar. Então nós devemos retirar do nosso último subnível aí, correspondente à camada 3, camada M. Então como é que ficaria? Em vez de você colocar 3D, você tira 4S obrigatoriamente e retira mais um de 3D6. Vai ficar, em vez de 3D6, vai ficar 3D5. Então a distribuição para o ferro você manteria esses aqui, retira esse e mantém esse aqui com 3D, em vez de 6, 3D5. Ok? Então essa é a distribuição eletrônica feita em íons. Ok? Nós temos outros exemplos aqui. É feita por lítio. O exemplo do hidrogênio, né, que tem apenas um elétron, então é um S1. Do lítio, tem número atômico 3, então vai ter 3 elétrons, então é um S2. 2S1 em vez de 2S2. Então aqui eu apresento também as camadas correspondentes com a quantidade de elétrons que tem. Então o boro que tem 5 elétrons, porque a quantidade de elétrons corresponde ao número atômico, né? Então é um S2, 2S2, 2P1, fechando aí os 5 elétrons. O argônio é um gás nobre, tem 18, né? A distribuição é feita até completar os 18, fechando aqui em 3P6, onde a gente vai ter as camadas K, L e M aí, 2, 8. M comporta 18, mas nós temos só 8 aí. Temos o exemplo do hélio, que tem 2 elétrons, então nós só precisamos da camada K, subnível S2. O exemplo do berílio aí, que tem 4 elétrons, então é um S2, 2S2, aqui as camadas correspondentes com as quantidades de elétrons. Nós temos aqui o nosso sódio com 11 elétrons, então distribuímos até 3S1, eu citei o exemplo de quando ele se torna um íon. Ok? Nós temos aqui, por fim, o nosso potássio com 19 prótons, 19 elétrons, a distribuição feita até completar a quantidade de elétrons, que vai até N. Ok? Nós temos aqui algumas questões. Eu vou resolver algumas para a gente acompanhar como funciona. Vamos atentar aqui ao enunciado da questão. A distribuição eletrônica do bário, que tem esse número atômico aqui, é um detalhe importante para a nossa distribuição eletrônica. Da ordem crescente de energia é. Então você deve observar a ordem crescente, né, e fazer aí o comparativo. Você pode fazer um rascunho para comparar, ok? Então vamos conferir. Letra A, 1S2 está correto, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, aqui era para estar no lugar de 3D10, 4S2, então está errado letra A. Vamos para a letra B, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Aí nós temos aqui 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, então está errado também essa sequência aqui, tá bom? Vamos fazer o comparativo aqui. A sequência correta deve ser essa apresentada aqui. Nós devemos ter a sequência de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S e não 3D antes do 4S. 3D, 4P, depois 5S. Lá apareceu o 6S, sem aparecer 410 e 5P. Vamos olhar.
Vamos considerar essa sequência aqui para a gente analisar, né? Está correta, vamos só contar a quantidade de elétrons, né? Vamos conferir aqui o item C. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Está errado, né? 3d vem antes do 4s. Vamos ver essa sequência aqui. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d também está errado, porque o 3d vem antes do 4s e não bate a quantidade de elétrons, ok? Então, nós observamos aqui que o item B é que é o item correto. Vamos só conferir a quantidade de elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. Fechou. E essa é a sequência correta pelo que nós observamos, né? No começo eu imaginei que não, mas nós comparamos e vimos que essa aqui é a ordem crescente de energia, né? Depois do 4s, 3d, 4p, 5s, volta 4d, 5p, 6s. Essa é a sequência correta. Aqui você pode comparar lá no diagrama. Pode fazer uma anotação aí da ordem crescente e depois comparar. Então o item B é o item correto. Vamos para a questão 2. Ao se realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui número atômico, deixa eu colocar a luzinha para vocês acompanharem, né? Igual a 22, descobre-se que o seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por... Nós queremos aí o subnível mais energético e a quantidade de elétrons nesse subnível, ok? Então nós devemos levar em consideração aqui o número atômico 22 e fazer a distribuição eletrônica até completar. Então nós pegamos e fazemos distribuição eletrônica do titânio, 1s2, na sequência 2s2 já foram 4, né? Depois 2p6, foram 10, depois 3s2, na sequência 3p6, já foram 18, na sequência 4s2 já foram 20, na sequência 3d2, fechou os 22. A pergunta é qual o subnível mais energético? Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. Subnível mais energético que nós encontramos aqui. Subnível mais energético é o último que aparecer. Então é 3d2. Quantos elétrons ele tem? 2. Se eu estivesse falando do maior nível, então seria 4s2, porque é a camada de valência é o maior que aparece aí. Então o item correto aí é o item D, 3d2. Ok? Então resolvido aí essa questão. E a gente pode comparar a nossa sequência com o diagrama lá. Ó. Nossa sequência aqui é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 2 e 3d2. Vamos para o diagrama para a gente dar uma conferida aqui. Ok? Então a sequência realmente é essa. 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, termina em 3d2. Então nossa resolução está correta. Eu tenho aqui algumas outras questões, nós não vamos trabalhar elas por enquanto. Então, é tudo que a gente trabalhou hoje, é isso aí.